mulheres. Então já vou começar a nossa entrevista pedindo para que vocês me digam quem é a minha companhia. A sua companhia nesse momento somos nós duas. Já entendeu a escolha, né? Entendi, maravilhoso, adorei. Mas metaforicamente, quem é a minha companhia? A minha companhia é uma coletiva artística, predominantemente de mulheres, né? Nós duas. E a gente trabalha com... A gente tem pesquisado a palhaçaria, música e as artes cênicas em geral, né? Mas ultimamente, na verdade, o que a gente tem trabalhado mais é justamente a palhaçaria e a música. É um coletivo jovem, bem jovem. É uma coletiva bem jovem. Ela nasceu em 2019, mas ela se fortaleceu em 2020. Ela foi consolidada em 2020, né, Jane? A gente já tem uma história, né, como artistas aqui em Belo Horizonte, já de muito tempo. Cada um de nós já tem mais de 15 anos de trajetória de pesquisa e de atuação na cultura, mas a gente já se conhecia, eu já tinha visto o trabalho dela, ela já tinha visto o meu, e a gente se paquerava um pouco, assim, nessa coisa de trabalhar juntas, até que em 2019 a gente conseguiu forçar uma oportunidade, assim, e foi uma delícia, deu super certo, e aí a partir disso a gente decidiu criar estrutura para que isso pudesse acontecer de uma maneira mais efetiva. Né? Aí a gente mandou um projeto para o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, de uma montagem com uma circulação de um espetáculo infantil que fala sobre medo para crianças, que chama Bu. E a gente passou nesse edital e o nosso planejamento era começar o trabalho em março de 2020. A gente começou o trabalho no dia 1º, 2 semanas depois estourou essa bomba mundial. E como todo mundo, eu acho, a gente esperou que essa quarentena seriam 2 semanas ou no máximo 40 dias, e já estamos com 1 ano e meio. Então a gente fez um processo de criação, de pesquisa, todo online com a equipe, né? Nós duas estamos em cena, mas tem uma equipe que dá um suporte. E quando a gente viu que estava no limite, que aí precisava envolver figurino, cenário, essas coisas, a gente suspendeu efetivamente. E até mesmo o processo de criação, né? Porque criar dentro de casa, dentro de um quadradinho, chega um determinado momento que a criação ela fica limitada. Você precisa de espaço, você precisa de outras pessoas. Experimentação, objetos, né? A presença, né? Você precisa tirar esses objetos de casa, desse lugar, e transportar para outro, para dar uma... Né? E aí a gente chegou à conclusão de que o mais acertado seria suspender até chegar o momento. E aí esse projeto está suspenso, aguardando, porque a proposta dele é que ele se realize realmente presencialmente. Né? A gente até pensou nele virtual, tentamos uma readequação, mas ainda não aconteceu, porque a gente quer que seja nesse original, falar sobre medo, tendo passado por esse momento de pandemia, que foi vivenciar esse medo. Então a gente acha que é mais assertivo, assim, e está mais no desejo de que seja presencial. E aí a gente se viu, assim, com os trabalhos todos suspensos, uma estrutura de coletiva querendo se construir, e a gente pensou o que a gente pode fazer. Né? A gente tinha a palhaçaria à mão, a música à mão, a gente falou, então vamos juntar essas duas coisas, né? Tem muitos outros desejos, das artes cênicas, nós somos atrizes, a gente trabalha com outras coisas que não são palhaçaria, mas a gente falou, não, o que está latente nesse momento é isso, vamos acionar. E tinha o caminho, qual seria o melhor caminho para acessar as pessoas naquele momento? Então, a palhaçaria falou muito alto, que era o lugar da vamos levar leveza, vamos tentar trabalhar esse lugar. A música, né, que é outra linguagem de fácil acesso. Chega também. Que chega. Então, a gente começou a pesquisar algumas coisas. Vamos trabalhar com paródia, vamos trabalhar com música autoral, o que nós vamos fazer?
E aí, em abril de 2020, a gente fez uma paródia, que na época tava aquela confusão toda do auxílio emergencial. Ah, E aí a gente fez uma paródia, e aí nós passamos no Festival Up. E foi um dos primeiros festivais, né? Tipo emergencial, né? Que surgiram, assim. E a gente teve... Foram muitas visualizações, a gente ficou num ranking alto no festival. E a gente falou, pode ser um caminho. E aí, como a Tereza já trabalhava com música profissionalmente, com composição, ela tem um estúdio em casa, aí a gente achou que seria o momento de lançar a mão dessa habilidade, desses recursos. Porque teve isso, né, também, a gente teve que fazer as coisas com que a gente tinha à mão, né? Todo mundo, um celular, né, o que tinha, assim, as gambiarras de iluminação, tudo foi bem, para a gente também não foi diferente. E aí a gente começou, e outra coisa importante também que a gente sempre fala, foi muito para manter a sanidade mental, né, porque todos nós, artistas, em casa, sem previsão, e a criação explodindo, porque, né, a gente vive nesse turbilhão, assim. Então a gente resolveu fazer, botar para fora. E foi um momento interessante também, porque como a gente até então tinha outros trabalhos fora, e aí a gente se viu fechada, então foi uma ebulição de criação, né? O tempo todo a gente pensando, vamos fazer espetáculo, vamos fazer cena, ó, surgiu um festival aqui, vamos fazer pra gente, agora o momento é fazer pra gente. Então foi um momento muito especial também nesse sentido, que a gente usou a nossa arte, nós nos apoiamos e construímos várias coisas nesse período muito legal. Vocês não deixaram parar, né, gente? Vocês não deixaram parar porque tudo é muito interessante isso que vocês estão falando, porque vocês se unem em 2019, quase não se tem tempo para realmente colocar tudo aquilo que vocês estavam paquerando há tempos ali entre vocês. Para-se tudo, isolamento, tem um baita de um projeto na mão, aí o isolamento fala sobre isso, né? Ainda está dentro da temática de vocês, então vocês não deixaram essa ebulição parar, vocês não deixaram a coisa estagnar, vocês colocaram em movimento, e isso é tão importante, né? Porque muitos de nós artistas a gente parou, porque a gente já não sabia para onde ir. Sim. Né? Então, como é bom escutar isso, que muita gente continuou, permaneceu no movimento, porque isso alimenta a gente que... Puxa, eu conheço tantos artistas que pensam em desistir por conta disso tudo que aconteceu, sabe? E isso que vocês estão falando é importante, porque todo mundo passou pela mesma coisa. Foi o que vocês falaram, todo mundo teve que lidar com aquilo que estava na mão, né? E como é bom ver, né? Vocês têm uma bagagem aí, cada uma ali com mais de 15 anos, cada uma com uma história muito específica, e que estavam se unindo e não deixaram isso apagar. Né? Isso não foi fácil não, viu, Celinha? Assim, a gente costuma até brincar que é uma montanha russa, né? Tem hora que a gente está no looping, tem hora que está descendo, tem hora que está subindo. O negócio não é fácil, não. Mas a gente teve, a gente agradece muito, enfim, ao universo, às energias, a Deus, enfim, porque foi um privilégio nosso, né? Cada uma com suas habilidades. Nós nos encontramos num momento que poderia ter sido outro momento e não foi esse o momento. E a gente ter o privilégio de ter uma a outra e se apoiar. Porque realmente não foi fácil e não está sendo fácil ainda, mas a gente tem plena consciência de que enquanto uma estava lá embaixo, a outra estava puxando e não vem a outra e foi equilibrando as energias. Além, falando em privilégio, a gente teve realmente o privilégio de estar junto. Né? Porque tem isso de uma ajudar a outra e tal, mas a gente podia ser um casal que não trabalhava na mesma área. Coisa, né? A gente tem alguns amigos, atores, atrizes, que têm companheiros e companheiras que não são da mesma área. E tiveram isso que você falou. Não, parei, vou fazer bolo para vender, vou fazer estandarte para vender, vou fazer outras coisas para vender. E deu uma parada mesmo.
a gente ainda teve realmente esse lugar, assim, que a gente, né, juntou o que a gente tinha à mão de melhor, e uma incentivando a outra incentivando a uma, e a gente fazendo o que era possível, né? E a gente conseguiu, a gente fala assim, a gente teve muito retorno positivo do trabalho, né? Vamos dizer, praticamente um ano de ação, porque o 2019 foi praticamente planejamento, né? Planejamento, organização, estruturação, para a gente conseguir um recurso para começar. E quando a gente começou, estourou a pandemia. Então, 0 recurso, só criatividade. E aí, em 1 ano e meio de pandemia, a gente tem 2 espetáculos, tem 2 álbuns, tem um álbum premiado em 4º lugar na categoria infantil, no Prêmio da Música Popular Mineira. E a gente conseguiu produzir um monte de coisa, e aí é bem importante esse momento da pandemia. E a gente fala, a gente tem plena consciência de que a minha companhia é um bebê, mas já muito fortalecido. Ele, como diz o outro, ele se amamenta bem, viu? É um filhotinho sedento. Forte, porque foi intenso, foi tudo muito intenso. E vocês juntaram as bagagens, né? Vocês trouxeram a história de cada uma para fortalecer. Então, esse bebê vai crescendo, né? Que a gente fala quando um bebê nasce, a gente precisa de toda uma aldeia que trabalhe junto para o crescimento dessa criança. Quando a gente fala disso, a gente está falando de todas as bagagens, de todas as histórias, todas elas fortalecem, todas elas nos impulsionam, né? Então, vocês estão juntas, mas escutando a história de vocês vão estar impulsionando também outras pessoas, né? A gente, dentro de grupo de mulheres, a gente fala, seja uma mulher que levanta outras mulheres, seja uma mulher que levanta outras mulheres, seja um artista que levanta outros artistas, seja alguém que levanta outros alguéms, né? Justamente, que é importante, porque a gente precisa disso, né? Às vezes, puxa, a gente entra num desespero, infelizmente. A gente não tá vivendo, não, a gente tá sobrevivendo, né? Exatamente. E aí, o viver, que faz parte dos sonhos, a gente vai deixando para trás, né? Como se não fosse possível sonhar. Né? Então, como é bom ver vocês sorrindo e dizendo que não foi fácil, mas que vocês estão aí, caceta. Então, eu arrisco dizer que o mundo parou pra gente se encontrar no trabalho. É isso! Ai, que bonito! Ai, gente, não fica falando muito que eu fico emocionada, porque eu não fui férias ainda, tá? Fico emotivas. Mas no caso da gente, a pandemia é muito cruel, né? Não vou falar foi, porque ela ainda existe. Achando. Né? Principalmente para nós, artistas. Né? A gente agora começa a flexibilizar, apontar para um presencial, para um encontro, mas ainda não é, né? Tá longe de ser ainda o que já foi. Exatamente. E aí, a gente tinha carreiras paralelas, a gente não, né? Ela tinha outros trabalhos, eu tinha outros trabalhos. Então, quando tudo suspende, a gente olha uma volta e fala, eu tenho você, você me tem, a gente tem a gente, vamos fazer. Então, se o mundo não tivesse parado, talvez a gente tivesse ainda atropelado por outras coisas. E foi muito importante a gente poder parar, olhar para isso e falar, é isso que tem, vamos plantar? E estamos colhendo. É isso. Apesar de todos os pesares, né, enfim, disso tudo que está acontecendo, que aconteceu, para a gente foi muito importante. Volto a dizer, apesar de tudo, foi um momento muito, muito importante para a gente, fortaleceu muito, né? A gente se encontrou de uma forma que foi o encontro, né? Puxa, eu ia fazer essa pergunta para vocês, mas acho que tá mais do que já respondido. Eu ia perguntar para vocês como que vocês saem da pandemia, como que a arte de vocês sai dessa pandemia. Eu ia comentar uma coisa, porque como a gente vem de trajetórias ao mesmo tempo diferentes, parecidas, porque até então os nossos trabalhos autorais, eles seguiam não com força.
a gente mais trabalhava para os outros, vamos falar assim, do que para a gente. Então, a gente sai da pandemia tendo plena consciência das nossas capacidades como artistas, como mulheres, tendo um discurso fortalecido, e a gente sai da pandemia carregando essa bagagem e querendo mais. Não mais pandemia, querendo mais esse fortalecimento de discurso que a gente pode e a gente já é. Uhum. Então, eu acho que é bem nesse lugar, assim, porque a gente conseguiu visualizar valores financeiros do nosso trabalho. O retorno, né, não está só no lugar da saúde mental, o retorno dos amigos, dos trabalhos, né, as pessoas que comentam sobre o que a gente faz, e está no financeiro também, né, porque a gente vivia de trabalhos prestados para outras pessoas, né? A gente executava serviços, nós somos prestadoras de serviço, autônomas. Em alguns trabalhos a gente levava o nosso autoral, né? Mas não era uma sobrevivência exclusiva, né? Cada uma tinha seus trabalhos, né, com outras pessoas. E, de repente, quando tudo suspende, essas pessoas também se suspendem, né? Porque ninguém pôde fazer. E a gente viu como solução e possibilidade só a gente. Então, é olhar para trás e falar, dá para seguir. A gente sobreviveu de nós duas. Com a minha. Com a minha. Com a minha sobrevivência. Sabe que eu escuto muito que as pessoas falam assim, ai, nossa, que maravilha, né? Trabalhar com arte, você faz aquilo que você gosta. Mas eu fiquei pensando nisso, né? Eu faço o que eu gosto, tá? Mas a gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando com aquilo que a gente gosta, mas trabalhando dentro do sonho do outro. Oi, gato! Opa! Peraí, Zé! Oi, Zé! Esse é o Zé! É o Zé! Maravilhoso! E aí a gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando no sonho do outro. Né? Então a gente faz parte de grupos, a gente faz parte de várias coisas, fazendo o que os outros estão planejando, o que os outros estão, conjecturando nas próprias cabeças. Aí, de repente, de uns anos pra cá, tava tendo um boom mundial, né? Que as pessoas estavam largando seus trabalhos para apostar naquilo que sonhava, apostar naquilo que gostava de fazer. Sonho. E aí muita gente foi se tornando empreendedora. Isso tem a ver também dentro da arte, que a gente também fica fazendo muito as coisas para os outros. A gente aposta muito pouco naquilo que a gente quer fazer, né? Então, puxa, a gente chega na pandemia, muita gente perdeu aquilo que apostou, né? E também muita gente ganhou. E eu acho que é um momento que a gente ressignifica. A gente ressignifica as nossas perdas e ganhos. E eu falo perdas e ganhos em todos os sentidos. Perdas financeiras, espirituais, emocionais, porque a gente perde muita gente. E ganhos porque a gente começa a dar valor para as coisas que, puxa, mas eu tive que olhar para mim, eu aprendi a fazer outras coisas, eu apostei naquilo que eu sei fazer, eu estou viva diante disso tudo. Eu tenho saúde no meio disso tudo. Exato. Então, mais uma coisa aí que eu fico muito feliz de escutar dessa história de vocês, né? E só quero desejar para vocês assim um caminho leve, um caminho cheio de cor e leveza, para que vocês levem a alegria. Estamos as três rodeadas de vida. Nós da minha companhia e você do seu bebê. É isso. E também nasceu na pandemia. Então, demos à luz na pandemia. É isso. Vários bebês nasceram na pandemia. Maravilhoso. Muito bom. Eu separei aqui, deixa eu fazer uma frase. Né? Adoro metáforas. E a gente está saindo, a gente está agora em setembro,
Dia 19 de setembro é quando Paulo Freire faz 100 anos, né? O centenário do Paulo Freire. Amo Paulo Freire, né? Aí tem uma frase do Paulo Freire que é assim: o educador se eterniza em cada ser que educa. O que em vocês eternizou durante todo esse momento da pandemia, que foi um momento super educador, né? O que eternizou dentro de cada uma de vocês para esse momento pós? Deu para entender? Sim. É porque a metáfora é densa. Bateu lá dentro. Eu acho que arrisco dizer que para Tereza também pode ter sido um pouco isso, esse lugar que a gente até chegou a comentar um pouquinho, que é essa sensação de capacidade de como diz a Xuxa, querer, poder e conseguir, de dar conta, sabe? Porque quando você tá correndo atrás do sonho do outro, né? Se o outro deixa de sonhar com você, né? Ou se o sonho dele vai por outro caminho que não te inclui, você fica sem chão, né? E quantas vezes a gente já teve projetos cancelados, ou trabalhos que a gente não foi convidado, ou o trabalho parou, ou enfim, que não era nosso, e que a gente se viu sem chão, se viu sem rumo, né? Projetos que terminam, e a gente fala, então vamos recomeçar, né? Começar de novo. Então essa pandemia pra gente, pra mim, não vou falar pra você, não vou falar por mim, foi um recomeço. Para mim, especificamente, que estava passando por uma fase complexa, pessoalmente e profissionalmente, foi um recomeço e uma possibilidade de acreditar que eu posso. Então, acho que o que fica para mim é esse lugar do vamos. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E vamos. Uma correnteza de coragem. E complementando, uma coisa que também não é paralelo, eu acho que é paralelo, né? Vai junto, é o julgamento. Julgamento e empatia, vou colocar as duas coisas. Eu acho que fica muito nesse lugar do julgar-se menos e julgar menos o outro, porque cada um sabe aonde dói, cada um sabe aonde aperta. A gente pode até estar passando a mesma coisa juntos, juntos, mas cada um passa de um momento, passa de um jeito. O mar é o mesmo, mas o barco é diferente. Então, eu acho que isso também, juntamente com isso que ela disse, que eu compartilho, a gente trabalhou muito essa questão do julgamento, a gente sai com muita escuta aberta, e a empatia. A gente tem se colocado muito no lugar do outro por causa do nosso discurso também. O nosso discurso tem uma importância, mas como que ele chega no ouvido do outro? Como que a gente quer trabalhar esse lugar, né? Nos colocar no lugar do outro. Aí é isso. Muitas reflexões, hein? Muitas reflexões. Aí agora, a gente, para quem tá assistindo, eu vou falar para quem tá assistindo no futuro, né? Porque a gente tá gravando, mas no futuro tem pessoas assistindo no futuro, público futuro. Oi, os futuro. Artistas, as artistas, os artistas, os coletivos, as coletivas, os coletivos, todos convidados deste festival sofreram provocações, cutucões, inspirações. A equipe de produção do festival mandou para todos essas inspirações. Aí minha pergunta vai: como é que está sendo para vocês pensar nisso? Participar de um festival pensando através dessas provocações que foram dadas, o que vocês vão trazer para o festival? Quando a gente participou da reunião, de cara, o Henrique ia falando, a gente
né, com o áudio fechado, só ouvindo e tal, a gente começou a conversar e a gente não parava. Não, a gente podia pensar assim, a gente podia, sabe aquele negócio que tem pessoas que aquele negócio, a gente podia Nossa, fazer lembra aquele dia que a gente nossa, aquela ideia, a gente isso. pode fazer aquela ideia. Começou a fervilhar tanto, porque é uma provocação, né? A gente recebeu nesse lugar da provocação. Não no lugar da obrigação, do medo, de ai meu Deus. Não, Nossa. foi no lugar instigante, porque a gente tem isso. A gente é super criativa, produtiva. Né? A gente decide fazer alguma coisa com a pedra, aí no meio do caminho a gente encontra um grão de areia, a gente já quer mudar tudo. Não é o grão de areia. E aí, quando vai fazer o grão de areia, já vê uma banana, já é outro negócio. A gente tem essa característica alucinada, assim, dos 320 volts do trabalho. Então, tem sido inspirador. A gente, na conversa, pensou em algumas possibilidades. Aí, ontem de manhã, a gente fez uma reunião para falar sobre isso. E a gente já pensou em outras possibilidades que não tinham nada a ver com aquelas Aí a gente já montou conversou. 15 cenas de 5 minutos. Pensamos em várias coisas, não chegamos em conclusão nenhuma, mas tem uns caminhos diferentes. Isso. Talvez a gente use as 14 para outros festivais. Provavelmente, material. Provavelmente vai ser um que não tenha nada a ver, mas vai acontecer de alguma maneira. O que não deixa de falar sobre quem a gente é e o que a gente espera sobre esse daqui a pouco, né? Porque, assim, não dá pra gente ignorar que a gente tem situações muito difíceis na nossa cultura, né? De desmonte, de não valorização, né? E, assim, sem entrar em grandes detalhes, que eu não sei se é possível, né? Nós estamos sendo filmados e vai que dá ruim, né? Se for um projeto nosso, a gente sabe até onde pode ir, mas como o projeto é do colega, a gente não quer sacanear ninguém. O problema hoje, gente, é que a gente está sendo observado de todos os lados. Exatamente. Você fala assim, nossa, precisamos comprar laranja. O Google já te manda 5,50 o quilo. Exatamente. Não pode nem falar. Mas então, não ignorando as dificuldades da nossa cultura no momento atual, a arte cura, né? A arte salva. Então, eu acho que a gente talvez seja esse caminho, assim, de apesar de tudo, a gente persiste, resiste, insiste e segue em frente. Porque a gente não sabe fazer outra coisa. É alimento. Para nós é alimento do corpo, da alma, da geladeira. Mas é isso. A gente realmente não sabe fazer outra coisa. Que bom. Que bom. Essa era uma pergunta, você respondeu sem eu te perguntar. Eu ia perguntar se a arte cura e você acabou de responder. Eu vou aproveitar então esse momento para dizer que em outubro a gente tem várias datas comemorativas, né? E eu encaro as datas comemorativas como pequenos lembretes de algo que a gente precisa lembrar todos os dias. Então, em outubro a gente tem o Dia Mundial da Vacinação, que é o dia 17 de outubro. A gente tem o Dia do Médico, a gente tem o Dia do Professor, a gente tem o Dia das Crianças. No dia 25 de outubro, a gente tem o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher, que é um dia para a gente refletir sobre a discriminação acerca do gênero. Em outubro, a gente pensa no Outubro Rosa, que é a prevenção, né, contra o câncer de mama. E o câncer, e ultimamente, atualmente também, o câncer de colo do útero, né? E só lembrando que câncer de mama não dá só em mulheres. Exatamente. Então, são tantas as coisas que a gente precisa levantar, são tantas as coisas que a gente precisa falar, né? Que bom que vocês não sabem fazer outra coisa. Porque a gente precisa disso, né? A gente precisa disso. Sabe que a gente entra numas crises, né? É crise artística, assim. Você fala, não fiz! Acorda de manhã plena, de tarde tá querendo ir, não vou. Eu não sei mais o que a gente tem, criatividade ou crise. Não sei. A gente fala assim, nossa, eu não sei como fazer isso. Por que eu decidi fazer isso, gente? Que momento da minha vida? Vou largar tudo. Eu vou largar tudo e vou fazer bolo. Não tenho nada contra quem faça bolo. Eu amo bolo. Amo pessoas que fazem bolo. Mas, gente, não vamos desistir não, né? Não. Que é isso? Se a gente sabe fazer isso daqui,
Vamos embora fazer. Vamos fazer isso daqui fazendo bolo. Tá bom isso. também. Ai, maravilhoso. Fazer isso daqui comendo bolo. Pode ser. Também. Nossa, maravilhoso. Adorei isso. Arrasaram. Minha companhia. Para quem quer conhecer vocês mais, para quem tem curiosidade, para quem quer acompanhar a agenda, trabalho, tudo que vocês vão criar a partir de hoje, de ontem, de amanhã, como a gente acha vocês nas redes sociais? Instagram. @minha_companhia. Pode procurar também @palhacabrisa, que é ela. E Palhaca Tecla, que sou eu. Ai, maravilhosas. Muito bom. Muito obrigada pela conversa. Volto a desejar para vocês um caminho leve, cheio de cores. Que a gente possa se encontrar pelos palcos, pelas lonas, pelas ruas da vida. Que a gente possa conseguir dar um abraço, né? E poder trocar um pouco mais. Saber mais uma da vida da história da outra. Uma da vida da história. Uma história da vida. Uma da história da vida da outra, da vida da história da outra. Isso, sabe da coisa da outra. Resumindo, vamos fofocar. Isso! Comendo bolo. Isso! A gente leva o pão de queijo, café. Ai, maravilhoso! Ai, pelo amor de Deus, gente. Por favor. Então, eu desejo só as melhores coisas para vocês. Muito obrigada. Que o festival seja mais uma possibilidade da gente poder dar voz a tantos artistas, né? A tanta gente que tá aí que só sabe fazer isso. E que bom, que maravilha. Muito obrigada, viu, gente? A gente que agradece muito a esse encontro. Foi tão diferente para a gente participar, né? Assim, é tão legal. Foi um prazer te conhecer. Não ouvimos choro de neném, não vimos sua teta de fora. Ah, não, gato, né? O Zé passou por aqui. Mas a gente ainda quer essa oportunidade. Ah, que bom. Não, a gente marca. Ela tá o tempo todo, é piercing. Entendi. Gente, muito obrigada. Amiga do peito, é isso mesmo. Maravilhoso. Gente, brigadão.